Olá a todos, eu sou Daniele. A gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas. Essas reuniões científicas também fazem parte do curso de atualização, né, em de medicina intensiva, da nossa disciplina de medicina intensiva da Unifesp, tá? E hoje a gente tem o prazer de chamar aqui uma pessoa super especial, que é o Rodrigo de Azevedo, que ele também já foi residente da casa, né, há muitos anos atrás, e que ele continua aí nos nossos corações e também dividindo um pouquinho do seu conhecimento com a gente, né? Hoje a gente vai ter uma aula sobre stewardship de antimicrobianos na UTI, né? E vai ser muito boa. Eu queria agradecer e passar a palavra para o Rodrigo. Obrigada. Oi, Dani. Muito obrigado, viu, gente, pelo convite, pela oportunidade aí de estar fazendo essa apresentação. Eu, eu fico honrado e, assim, na verdade, o sentimento é de felicidade, porque toda vez que eu volto aqui, que a gente conversa aí na escola, eu tenho sempre um saudosismo muito grande. Eu nem sabia que já fazia tantos anos que eu tinha saído, mas tudo bem. A gente não percebe. A verdade é que continua muito, muito próximo. Pois é, desde que eu saí de São Paulo, né, eu venho mexendo com esse tema. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com ele. E os nossos objetivos hoje, ao falar de stewardship, é entender o que que é isso, né? Qual que é a importância de fazer stewardship de antimicrobiano dentro de uma UTI, ver um pouco da experiência desse modelo que a gente implementou ao longo de todos esses últimos 8, 9 anos de experiência e estimular, para não dizer até, quem sabe, inspirar a criação de programas de stewardship dentro das UTIs. Talvez eu precise começar dizendo um pouco de como eu vim parar aqui nessa aula hoje, né? Em 2013, eu estava no Rio de Janeiro, no Congresso de Terapia Intensiva, e aí na porta do hotel, um colega me parou e disse assim, Rodrigo, o que que você tá fazendo? Ah, eu vou sair, vou jantar e tal. Poxa, você não quer ir ali, então, jantar? Vai ter um jantar da indústria, os caras vão mostrar um negócio diferente e tal, talvez você queira olhar. Poxa, vamos lá. Quando eu cheguei lá, o que eu vi era um ambiente assim todo diferente, um restaurante com um aspecto antigo e pedras, você pisava sobre pedras e o pé afundava, negócio tudo diferente. E além disso, quem estava fazendo a apresentação eram uns médicos indianos, um ambiente estranho, pessoas diferentes, e eles falavam o seguinte: poxa, olha, a gente tem aqui um equipamento que consegue identificar uma bactéria pelo peso molecular dela, do tempo de voo que ela passa num determinado aparelho. Mas eu achei aquilo tudo fantástico. Nada mais interessante, né? Um ambiente diferente, pessoas diferentes e um negócio que estava dizendo que ia identificar de maneira muito rápida uma bactéria através do voo dela dentro de um determinado dispositivo. Aquilo era fantástico porque a gente vinha de uma época que a gente fazia identificação bacteriana por método bioquímico, ia lá, colocava para crescer a bactéria no meio de cultura, separava uma parte daquela colônia, levava para o método bioquímico, identificava a bactéria. E depois que identificava aquela bactéria, fazia um registro num livro de registro. Alguns lugares ainda usavam livro de registro da microbiologia, e você tinha que ir lá no laboratório consultar aquele livro de registro para então fazer a adequação da sua antibioterapia. O tempo passou, isso era em 2013. No final do ano eu vim embora para São Luís, e quando eu cheguei aqui,
um ano e meio depois, disseram assim: olha, chegou um aparelho novo aí no hospital, no laboratório, e é um negócio que vai identificar a bactéria pelo peso molecular, através do tempo de voo dessa bactéria num determinado tubo com diferença elétrica. Eu disse, nossa, aquele negócio que os caras da Índia estavam falando no Congresso em 2013, quão rápido isso chegou na beira do leito para mim, né? Acontece que naquela época também, em 2015, Obama fez um discurso onde ele dizia o seguinte: olha, nós vamos dobrar o orçamento de 2016 dos Estados Unidos para pesquisas com bactérias multiresistentes. E, de fato, a partir dessa época, mais ou menos, o número de estudos onde você encontra a palavra stewardship de antimicrobiano aumentou exponencialmente. Mas o que exatamente a gente está falando? Tipo de problema a gente está falando que está levando essas pessoas a achar que é importante investir dinheiro e estudos a respeito desse stewardship, né? A gente trabalha numa lógica é, de que precisa usar antibiótico e usando mais antibiótico a gente aumenta a resistência bacteriana, isso diminui a eficácia do antibiótico e a gente precisa então desenvolver novos antibióticos para continuar girando essa roda. E essa roda é uma roda do mal, porque a gente não vai conseguir desenvolver novos antibióticos todo o tempo, né? A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: olha, a gente tem prioridades entre patógenos hoje, e grande parte deles são patógenos que a gente muito conhece ali na terapia intensiva, né? Como enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, Acinetobacter. é, Só que os desenvolvimentos que têm sido feitos nessa área e antibióticos que estão para ser lançados em tempo breve, eles são insuficientes para lidar com esse desafio dessas bactérias, com essas prioridades de patógenos que a gente tem hoje em dia. Então é preciso fazer alguma coisa de diferente. Porque se a gente continuar só desenvolvendo ou investindo em desenvolver antibióticos, a gente não vai conseguir nunca vencer. Porque faz parte do processo evolucionário normal de uma bactéria, de um micro-organismo, né, criar mecanismos de resistência. E isso é muito amplificado por práticas que a gente vem adotando nos últimos muitos anos, nas últimas décadas, que estimulam pressão seletiva por conta do uso inadequado de antibiótico. Então, a gente precisa quebrar um pouco aquele ciclo para tentar, de fato, combater bactérias multiresistentes. Para a gente ter ideia do tamanho do problema, a gente precisa ver aqui, olha, a World Health Organization lançou um plano em 2015, na mesma época lá do discurso de Obama, de combate à resistência antimicrobiana. E ela considera, desde aquela época, ela coloca esse como uma das grandes ameaças à saúde humana global. Então, esse é o nosso problema. Mas como é que isso nos impacta? Poxa, eu estou lá dentro da terapia intensiva, isso tem alguma coisa a ver comigo? Eu acho que não tem, eu acho que, na verdade, isso é uma grande estratégia publicitária para vender alguma coisa. O problema dos antibióticos está relacionado à saúde animal e ao uso na agricultura. Não é bem assim, meus amigos. Na verdade, o uso de antibiótico em larga escala em saúde animal e na agricultura, ele também tem sido algo desafiador e que faz pressão seletiva para isso. Mas o uso de antibióticos ou
O sobreuso, o uso inadequado de antibióticos em saúde humana é que tem, de fato, provocado, sido um dos grandes problemas nesse sentido do desenvolvimento, da pressão para o desenvolvimento de bactérias multiresistentes. Para a gente ter uma ideia, tem alguns estudos que mostram que em torno de metade dos pacientes que internam no hospital vão usar antibiótico em algum momento. E dentro de uma UTI, aproximadamente 70% dos pacientes vão fazer uso de antibiótico em algum momento, em qualquer momento. Isso é bastante importante porque o antibiótico em si, ele leva a consequências diretas dele, de eventos adversos, né? Um quinto dos pacientes vai ter algum evento adverso, e quanto mais eu aumento o volume de uso de antibióticos, medido pelos Days of Therapy, né, pelos DOTs, maior esse incremento também dos riscos de evento adverso. Mas também eu tenho problemas relacionados a outros pacientes. Os antibióticos, eles são únicos, em comparação a outros medicamentos. Uma pessoa que faz uso de antibiótico inadequado, quando a gente faz uso antibiótico inadequado para um paciente, né, a gente expõe outros pacientes a germes multiresistentes e a possibilidade de surtos de Clostridium, por exemplo. Então, esse é um problema que não se limita a uma pessoa apenas, a um paciente apenas. E, além disso, né, a gente está literalmente queimando dinheiro em praça pública. O custo dos antibióticos nas internações em UTI, ele é elevado. E se a gente imaginar que a gente está usando antibiótico de forma inadequada, está fazendo sobreuso de antibiótico, a gente está queimando dinheiro. Mas, por um lado, tem todo esse problema, né? Poxa, estamos usando inadequado, né? Poxa, antibiótico tem efeito adverso, antibiótico tem custo, antibiótico pode gerar problema de multiresistência. Nossos pacientes, a gente usa muito antibiótico. A gente tem germe multiresistente dentro da UTI, o que impele mais ainda a gente a usar antibiótico e a desenvolver mais pressão por germe multiresistente. A gente tem farmacologia complexa nos nossos pacientes, tanto de farmacocinética, absorção, excreção, distribuição, metabolização, quanto da própria farmacodinâmica modificada nesses pacientes. Os pacientes graves, por outro lado, não é fácil o manejo de antibióticos nele. Muitas vezes a gente está ali com um paciente que a gente não sabe ao certo se infectou ou não. Eu tenho lá um paciente fazendo febre com aumento de provas inflamatórias, e eu não tenho bem certeza se aquela inflamação é ou não causada por uma infecção. E muitas vezes eu tenho medo de que, poxa, se eu não colocar antibiótico, ou se eu retirar o antibiótico, pode ser que esse paciente deteriore e acabe perdendo tempo de tratamento. Então, de fato, nessa balança, quem nunca pecou, né? Quem nunca disse, né? Pelo não, pelo sim. O problema é que isso leva a 20 a 30% de tratamentos antibióticos inadequados. E isso é um custo muito grande, seja custo de financeiro, como custo de saúde pública de uma forma geral. Dentro dessa luta, a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio. E é para isso que o stewardship de antibióticos ele vai nos servir. Mas, afinal de contas, né, o que é stewardship de antibiótico? Se a gente for lá para o Oxford Learner's Dictionary, né, o stewardship ele é um termo como se fosse
uma administração, uma gestão, uma mordomia de uma determinada coisa. E no sentido de stewardship de antimicrobiano, a coisa não é muito diferente. É, O stewardship de antibiótico é um conjunto de ações estruturadas que visa promover o uso adequado de antibiótico. E isso traz melhoria do desfecho dos pacientes, reduz prevalência de germes multiresistentes, reduz infecções relacionadas à assistência em saúde e reduz custos pela redução dos desperdícios. A gente tem que amar nossos antibióticos, né? E a gente tem que entender o que é esse uso otimizado de antibióticos. Se a gente levar em conta o princípio do The Five Rights, né, para o uso de medicações, usar para o paciente correto, a medicação correta, o antibiótico correto, no tempo correto, na dose correta, na via de administração correta. E se a gente levar esses princípios para dentro do stewardship, a gente ainda pode acrescentar algumas coisas. O diagnóstico correto requer rapidez e precisão, e nada adianta ter rapidez e precisão se a gente não tiver uma comunicação adequada entre quem está fazendo o diagnóstico lá dentro do laboratório de microbiologia e a gente. A gente tem que estar direcionado para o germe, tem que considerar farmacocinética e farmacodinâmica dos nossos pacientes, entender se aquele antibiótico como é que ele age pelo mix, se é tempo, se é pico, saber qual o sítio que a gente está tratando e qual a dose mais adequada. Descalonar sempre que possível, avaliar perfis de resistência e ter estratégias tanto para avaliar esses perfis quanto de tratamento, determinar tempos de tratamento e monitorar complicações. Um, es- é, é, o stewardship de antibiótico, ele reduz o tempo de uso de antibióticos, ele reduz o tempo de uso de antibióticos, e essa redução do tempo de uso de antibiótico é uma estratégia bastante eficaz em reduzir resistência bacteriana. Esse é um ponto bastante importante, né? Descalonamento e redução desse tempo de antibióticos são estratégias que são seguras. Elas não têm impacto em mortalidade, ou seja, não aumentam a mortalidade, elas simplesmente não mexem em mortalidade, digamos assim. Apesar disso, e de saber que descalonamento é algo bastante importante para nós, né? A gente não faz isso de rotina. Esse estudo, por exemplo, 152 UTIs, 4 continentes, 25% das UTIs tinha alguma estratégia, algum protocolo de descalonamento, mas só 16%, em 16% das vezes, o descalonamento foi feito até o terceiro dia. Isso é muito pouco, gente. 16%. Quando a gente tem times de stewardship para fazer aconselhamento do uso de antibiótico, esses times melhoram o uso apropriado do antibiótico. A gente tem alguns estudos que mostram redução do tempo de uso de antibiótico, e a gente sabe que tempo de uso de antibiótico é um dos principais fatores de pressão seletiva no desenvolvimento de resistência. A gente tem redução do volume de uso de antibiótico medido pelo DDD e a gente tem também redução do tempo de uso inapropriado. Isso com times de stewardship antimicrobiano que fazem aconselhamento de prescrição. Da mesma forma, esses times eles são capazes de aumentar a adequação antibiótica, reduzir tempo de terapia e salvar custos financeiros relacionados ao uso de antibióticos. Tanto o CDC quanto a Joint Commission,
eles recomendam hoje que hospitais tenham programas de stewardship de antibióticos. A Infectious Disease Society, ela publicou há muito tempo atrás já um guideline dando ali ideias do que você precisaria ter para ter um time de stewardship ou para fazer stewardship de antimicrobiano. Mas, poxa, Rodrigo, isso não é função da CCIH? O que você está falando que isso, de repente, é importante para o intensivista, né? Eu concordo com o Parrillo lá num dos momentos que ele fala, que diz lá no livro o seguinte: stewardship de antibióticos deveria ser uma competência fundamental de intensivistas. E vou mais além ainda. Não só acho que a gente deveria mexer muito bem com o antibiótico e otimizar o uso de antibiótico. Se a gente entregar isso para que só a infectologia ou só a CCIH faça isso no nosso hospital, a gente faz uma gestão não participativa. Quando eu tenho gestão participativa, as pessoas se sentem envolvidas. E esse sentimento de pertencimento faz com que eu tenha aumento de engajamento das pessoas. Então, se eu trouxer isso para dentro da UTI, eu vou ter certamente aumento de engajamento das pessoas. E como que desenvolve um programa desse de stewardship conduzido por intensivistas? Isso é o que a gente tem feito desde a época lá que surgiu o tal da máquina lá do Malditoff que via o, o tempo de voo da bactéria para a gente ter ideia, para a gente ter ideia de que bactéria que era aquela. Porque quando chegou aquilo no nosso estágio, disseram assim, Rodrigo, faz um protocolo aí para a gente fazer isso funcionar de forma clínica. E, e aqui, como as coisas são muito geridas por time, a gente acabou criando um time, e esse time, tempo depois, a gente chamava de time do Malditoff, depois a gente passou a chamar de time do Stewardship. Esse time, logo no início, é, tinha essa cara aqui, né? Éramos jovens ainda nessa época, e os objetivos desse time eles foram sendo aprimorados com o tempo. Nosso objetivo é assim: esse time tem que ser uma referência de uso de antibiótico dentro da UTI. Ele precisa revisar e melhorar evidências do uso de antibiótico na UTI. Formular recomendação, coletar e fazer gestão de dados, discutir casos, fazer educação permanente contínua com o pessoal da UTI, aproveitar esse conhecimento e produzir estudos, produzir ciência com base nessa experiência, né? E esse time é um time multidisciplinar, participa microbiologista, farmacêutico, médicos, enfermeiros, nós já tivemos até fisioterapeuta nesse time também, e, e as reuniões deles são semanais, né? O que a gente fez, assim, eu acho que quando a pessoa que está na infectologia, na CCH, no controle de infecção do hospital, ela pensa em antibiótico, ela pensa muito de maneira epidemiológica. E o que a gente fez de diferente naquela época foi assim: vamos fazer uma timeline do uso de antibiótico na UTI, vamos tentar propor soluções para cada um desses momentos, que são momentos de decisão, de árvore decisória, e vamos fazer um escalonamento de comunicação, no sentido de a gente ter sempre comunicação em alça fechada. Olha, eu vi isso, recebi a informação e estou usando. Então, dar um, uma informação de alça fechada para o outro lado. Então, aqui a gente meio que tem uma ideia assim de que chegou um paciente com uma infecção na UTI ou na emergência, qualquer local do hospital. Eu coleto cultura e inicio antibiótico empírico. Mando essas culturas para a microbiologia. Ela faz bacterioscopia e faz identificação rápida do germe. E no caso aqui, a gente usa esse método lá do time of flight, do MALDI. Quando ele identifica, seja o horário que for, ele manda num canal de comunicação a informação. Paciente fulano de tal isolou E. coli, por exemplo, na urina.
E eu, quando recebo essa informação de volta na UTI, eu tenho que dizer, ok, recebido, significa que eu vou usar aquela informação para fazer a adequação do esquema antibiótico. Quando sai o resultado do antibiograma, a gente faz ali depois uma adequação pós-antibiograma e descalona, avalia teste de resistência. Se eu tiver algum germe com perfil de resistência, eu peço para o laboratório, olha, preciso fazer teste para entender qual tipo de carbapenemase que essa bactéria produz. E aí eles dizem, ok, vou fazer, comunicação em alça fechada. Nesse momento, a gente aciona o controle de infecção para dar assistência. Poxa, olha, estou aqui com uma enterobactéria, produtora, possivelmente produtora de carbapenemase, está rodando aí o perfil genotípico para a gente tentar identificar qual o mecanismo de resistência. Aí eles vão ajudar a gente a direcionar antibiótico. Logo depois disso, a gente determina tempo de antibiótico e avalia a resposta, então encerra o ciclo. A farmácia vem junto conosco durante todo esse tempo, avaliando dose, adequação do antibiótico, tempo, e faz o registro ali de reações adversas medicamentosas. Nesse processo de pensamento, quando eu estou lá no início ainda, poxa, olha, chegou um paciente aqui para mim e tem uma infecção. A gente usa um fluxo de determinar se o germe tem perfil de multiresistência ou não, e uma tabela para orientar antibiótico empírico conforme o sítio de infecção. Logo depois, a gente passa para uma tabela 2, que é uma tabela quando olha, isolou tal germe, mas eu ainda não tenho o antibiograma. Para esse germe, o nosso os nossos antibióticos mais adequados são esses, baseados no nosso perfil de resistência. Depois sai o antibiograma, a gente usa uma tabela T6, que é uma tabela de escalonamento e de orientação em caso de perfil de resistência, para a pessoa saber o que é que está desconfiando ali. E uma tabela 4, que a gente chama de tabela verde, que é a tabela de tempo de antibiótico. Esse é aquele fluxo inicial que eu falo para vocês. Ah, será que esse paciente tem risco de multiresistência? A gente coloca assim: o paciente chegou, está há mais de 48 horas no hospital, então, e desenvolve uma infecção, o esquema recomendado vai ser nosocomial. Mas vai ser o mesmo esquema nosocomial se ele também tiver algumas outras situações, internação, ou isolamento de germe multiresistente no último ano, ele vai usar esse esquema nosocomial. Ou algum desses critérios do quadro 1, que a gente coloca aí, que são imunossupressão, cirrose, ou cirurgia de trato gastrointestinal, entre outros. Essa tabela, ela virou motivo de estudo e ela está sendo, a gente fez ela com base em dados da literatura, mas está tentando validar esse, esse fluxo para a árvore de decisão se o paciente necessita ou não de uma cobertura mais ampla. Logo depois, bom, esse paciente é uma possível infecção urinária e ele é hospitalar ou é de comunidade. Aí eu venho aqui, infecção de trato urinário, comunitário ou nosocomial, qual que é o meu antibiótico recomendado? Vocês vão ver aqui na minha tabela que estou recomendando a mica, o meropenem, eu vou falar mais disso um pouco abaixo, porque desse esquema tão diferente aqui que a gente usa. Depois, a informação anda, né? E a cultura sai lá o germe. Ó, naquele paciente que a gente estava suspeitando de infecção de trato urinário, isolou uma E. coli na urina ou na hemocultura. Esse isolou E. coli, olha, recomenda tal antibiótico. E se for choque séptico, se for pneumonia, um outro tal antibiótico. Então, pensei numa infecção, ele me dá um fluxo, a gente dá um fluxo para a pessoa para ela decidir, será que tem risco de resistência ou não? Depois, a gente acaba recomendando um antibiótico empírico por sítio, depois a gente acaba recomendando conforme isola o germe, e quando sai o antibiograma, então a gente vê, olha, se você tem um germe X, tem essa possibilidade de escalonamento.
Se tem um perfil de resistência tal, olha, dá uma outra tabela para ele que mostra ali mais ou menos como é que são os perfis de resistência para ele suspeitar e o que que ele pode pedir de exame para tentar confirmar ou não. Adequado final o antibiótico, depois do antibiograma, a gente vai decidir qual tempo de antibiótico esse paciente vai usar. E aí, esse foi uma das coisas que mais fez diferença aqui para nós nos últimos tempos. A gente revisou toda a literatura, os guidelines da IDSA, revisou vários documentos e fez um compilado de informações assim das principais infecções e das recomendações de tempo de antibiótico. Por exemplo, aqui ó, nas intraabdominais. Infecção intraabdominal não complicada, sem perfuração, sem abscesso, sem necrose, tempo de antibiótico. Se necessário, 3 a 5 dias e não passar disso. Se for uma infecção intraabdominal complicada, tiver perfuração e tal, 5 a 7 dias. Imagina, gente, a gente está falando de uma redução de tempo de antibiótico que antes era praticamente fixo 14 dias. A gente reduziu bastante. Tá, fizemos todas essas recomendações. Agora, feitas as recomendações, como será que está a adesão das pessoas? Não basta a gente fazer as recomendações, né? A gente tem que gerir e tem que educar. A gente faz lá a nossa reunião uma vez por semana. Essa foto é dessa semana com o atual time aí de stewardship da gente. A gente faz essa reunião e a gente gerencia todos os nossos dados coletados, todos os nossos dados coletados através de um BI. A gente alimenta, então, lá uma planilha dos germes que estão sendo isolados na UTI, seus perfis de sensibilidade, e aí a gente vai vendo nas reuniões, tá? Como é que tá, como é que tá o nosso número de culturas, quantidade de pacientes, quem são os germes mais isolados, de onde, né? São germes, são infecções comunitárias hospitalares, e a gente pode dar um zoom também num determinado germe, para ver lá como é que está o perfil de sensibilidade dele a um determinado antibiótico e fazer as recomendações. Com essa gestão é que a gente consegue alimentar aquelas tabelas que a gente mostrou para vocês antes. Aqui, por exemplo, ó, na E. coli, se vocês forem ver, nossa E. coli de origem comunitária, a gente percebeu nos últimos tempos que estava tendo uma chegada de pacientes virgem de tratamento e que realmente eram pacientes com infecções comunitárias, que a gente já tinha ali 50% de resistência à ciprofloxacina e quase 30% de resistência de produtores com resistência a SBL já. Então, era muito importante. E isso resultou num estudo desse grupo e em recomendações para tratamento desses pacientes que chegam graves, né? Eu não estou dizendo que é um paciente que chega com uma infecção urinária não grave, mas nesses pacientes que chegam graves, a gente conseguiu perceber esse tipo de comportamento da E. coli. Puxa, dentro de uma UTI, alguém percebeu, né, as pessoas perceberam que pode estar havendo uma movimentação de sensibilidade para E. coli e que de repente possa gerar recomendações para toda a nossa comunidade, nossa cidade aqui. A gente divulga resultados, então todo mês nos indicadores da UTI a gente coloca lá, olha, qual foi nosso germe mais isolado, se nossa tabela estava conseguindo de fato indicar antibióticos que estavam sendo que eram capazes de combater aquelas infecções, como que estava nosso descalonamento, como que estavam nossos tempos de isolamento de germe, tempo para antibiograma. A gente mostra ainda os germes mais isolados e faz um monitoramento de perfil farmacêutico com quantidade de antimicrobianos iniciados, necessidade de adequação de dose, entre outras coisas. Dentro desse programa, quando a gente fez aquela tabela verde,
a gente fez um negócio bastante diferente aqui, né? A gente acabou fazendo também, quando lançou a tabela verde, a gente acabou tendo que ir para os rounds da UTI para ensinar as pessoas a usar a tabela verde. Então, e percebeu que era necessário ainda fazer auditoria dentro dos rounds. E aí, o que que a gente fez? Bom, fulano de tal apresenta aqui o round e tal, tem uma infecção X. Mas se aquele paciente está usando 4 ou mais antibióticos, ou se ele está passando de 7 dias de antibiótico, ele vai ser alertado por um sistema que a gente criou que chama CARES. Uma pessoa do time do stewardship vai chamar no round e dizer, olha, seu fulano está com mais 4 ou mais antibióticos ou está com mais de 7 dias de antibiótico. Por quê? Qual é a infecção? Ah, não, é essa. Vamos ver aqui na tabela de tempo. E aí a gente faz uma orientação. Ó, essa infecção já está tratada, já é seguro suspender antibiótico, é seguro descalonar antibiótico. Quando a gente começou isso, foi por volta de maio de 2023, depois da criação daquela tabela verde de tempo. E a gente percebeu que o nosso uso de antibiótico caiu progressivamente. A gente saiu de um DOT, de um Days of Therapy de antibiótico, de 1.800 e chegou e estabilizou ali em volta de 1.000, 1.100, uma redução muito expressiva, por volta de 40%. E isso também virou estudo que tá sendo feito para ser publicado. Esse grupo, como eu falei, já fez outros estudos publicados, apresentados no Congresso Brasileiro, inclusive um deles sendo premiado no Congresso Brasileiro na época, e tem outros estudos em andamento, como esse que falei para vocês, lá daquele fluxo para identificação de pacientes com risco de germe multiresistente, e esse outro estudo lá da Escherichia coli em infecções graves, com um perfil de resistência diferente mesmo nas infecções comunitárias. E para onde a gente imagina que vai agora? O que, que a gente imagina como sendo o futuro aí desse grupo e do stewardship? Automação. Acho que a gente produz muito dado todo dia em UTI, de uma forma geral, e a gente precisa automatizar tanto a coleta de dados, quanto até, de uma certa forma, a interpretação, mas a gente precisa deixar as pessoas mais livres para pensar o que fazer e tirar a energia de estar coletando dados. Outra coisa, a gente usa muito e está começando a usar ainda mais, né, os painéis de isolamento é, é, viral, bacteriano, por PCR rápidos, né? Isso tem sido a gente enxerga como uma grande promessa, porque talvez no futuro, antes mesmo da gente saber qual a bactéria que a gente vai tratar, a gente já sabe se ela tem ou não algum gene de multiresistência e qual é esse gene. Isso favoreceria, então, a gente a tratar desde o início com um antibiótico mais adequado, tanto aumentando segurança e eficácia do tratamento, quanto também reduzindo o custo desnecessário. Mensagens, então, para a gente levar para casa dessa apresentação, né? A resistência antimicrobiana é um problema global. Como eu falei, a World Health Organization coloca a resistência bacteriana como um dos maiores problemas de saúde pública atualmente. Nas UTIs, a gente usa muito antibiótico e também tem muito uso inadequado de antibiótico. Esses programas de stewardship, eles são eficientes, eles reduzem tempo de antibiótico, eles reduzem volume de uso de antibiótico, eles auxiliam no controle de germes multiresistentes, são seguros, e as UTIs elas devem participar de programas de stewardship ou ter programas de stewardship, né? A gente lá tem sempre o auxílio
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, mas a gente não delega, a gente se sente parte do problema e da solução, e por isso gera tanto engajamento. Gente, eu espero principalmente ter inspirado em vocês, plantado essa semente aí para que se passe a enxergar esses programas de stewardship como necessários para todos nós. Obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo, foi ótimo e com certeza você inspirou muitos de nós, tá? Espero que tenha inspirado todos. É, todo mundo aqui está te parabenizando. E eu tinha uma curiosidade. Aonde foi o maior desafio que você teve para implantar tudo isso? Porque assim, você está trabalhando com mudanças de paradigmas, né? Sim. Então, isso envolve todo mundo, desde o pessoal da farmácia, o pessoal da UTI, o cirurgião que você vai reduzir o tempo do antibiótico. Então, assim, onde foi que vocês encontraram o maior desafio? Dani, isso andou, como eu falei, né? Isso veio de 8 anos, né? Foi um programa de desenvolvimento que foi andando ali conforme as necessidades. É, eu acho assim, os desafios eles foram em tempos diferentes, de forma que eu nem consigo escalonar qual foi o principal. Mas o principal deles, eu acho que sempre é manter engajamento das pessoas. Porque, tipo, quando a gente fez aquela tabela verde, a tabela de tempo, nossa, a gente vibrou dentro do time, assim, porque ficou tão boa, ficou tão fácil de decidir tempo de antibiótico e a gente estava entregando uma informação tão preciosa para as pessoas. Gente, era uma informação segura, baseada nos melhores guidelines. Pode suspender isso aqui, ó, e tá mastigadinho aqui. Ainda assim, é, aquilo flutua, né? Tem um tempo que o pessoal engaja mais, aí logo depois começa a cair de novo, aí a adequação vai lá embaixo, a gente tem que voltar, aí, gente, é seguro, vamos fazer e tal. Eu acho que manter o tônus, assim, manter essa adequação, o engajamento nos guidelines é uma das coisas mais difíceis. E eu digo assim, ó, surgiu por conta de uma nova tecnologia. Mas, sinceramente, gente, o que a gente mais usa para o stewardship hoje em dia são pessoas mesmo. Ali nós temos um time que tem 7, 8 pessoas. E eles estão todo o tempo lá por dentro da UTI. Às vezes, um outro colega que não é do time, ele vira e diz assim: Ô, me ajuda no antibiótico aqui, estou com uma dúvida. Entendeu? E aí você vai pulverizando a informação. Talvez também o que engaja bastante as pessoas seja os benefícios que se trazem para o paciente, né? Os gestores É, também, porque reduz custo, reduz custo de todas as formas, né? Se usar menos antibióticos, você tem menos germe multiresistente, o paciente fica menos tempo internado, então a longo prazo isso é bem interessante, né? é bem É, interessante. só uma outra dúvida, mas é mais para eu ver a nossa viabilidade, tá? Mas o time que Tá bom? vocês têm, você falou que são 7, 8 pessoas, mais ou menos. Então, E, a gente e... tem, é, até pouco tempo atrás, éramos eu e outro médico diarista, o Felipe Amado. O Felipe me Uhum. ajudou muito no início. Felipe começou quando ele ainda era residente desse time, depois ele virou diarista e a gente tocou muito junto esse time. Mas a gente tem sempre diaristas, tem um microbiologista, tem alguém da infectologia, do controle de infecção, que às vezes participa, às vezes não participa, mas eles sempre estão ali para apoiar a gente. Às vezes participa, não participa da reunião, mas do time eles estão sempre lá para apoiar. Aí tem uma pessoa da farmácia e tem médicos residentes também que estão no time, né? E ele é da UTI, mas se espalhou pelo hospital inteiro, ou ele fica só restrito à UTI. Não, esse time hoje em dia é da UTI. Esse time hoje em dia é da UTI. Existe um movimento para tornar o time de todo o hospital. Sabe qual é a maior dificuldade hoje em dia de replicar esse modelo para outros locais? É automatizar
coleta. E você sabe que isso não é difícil. A gente tá num momento assim. Tem um dos nossos ex-residentes, que hoje é o nosso plantonista, o Jean, ele foi a pessoa que desenvolveu esse BI aí para gente. E gosta muito de tecnologia de informação e tal. E ele estava com esse desafio de tentar automatizar a coleta do dado, porque se a gente automatizar a coleta do dado, Dani, é possível replicar esse mesmo modelo para qualquer hospital. A gente só vai pegar os dados de cultura que hoje em dia ninguém mais anota cultura em caderninho, em livro, né? Tá Uhum. tudo no computador e a gente conseguiria passar esse mesmo modelo para qualquer hospital. Então, por isso que eu acho que esse hoje é nosso grande, é o nosso próximo degrau para saltar. E quando saltar esse, aí a gente realmente salta para fora da UTI, para qualquer lugar, a gente vai conseguir implementar o mesmo programa. Esse negócio do BI, talvez eu não tenha colocado tanta ênfase. Antes, a gente fazia uma revisão a cada 6 meses, a um ano, dos germes, né? Com o BI, a gente abre ele toda reunião a gente abre para dar uma olhada. Às vezes alguém percebe, gente, olha, estou achando que as pseudomonas começaram a ficar mais resistentes de novo. A gente estava com essa discussão essa semana, né? Será que está na hora da gente ampliar esquema? Aí abre lá o BI. Ah, seleciona aí os últimos 6 meses de pseudomonas. Vamos ver como é que tá. Agora vamos ver 3 meses. E aí a gente tem ali uma informação em tempo real para dar recomendação. Para um lugar que não tem essa cultura, é, onde você acha que seria o ideal, o pontapé inicial para mudar a cultura? Sabe o que mais deu resultado aqui para nós? Assim, pelo menos o resultado que a gente viu. Foram dois pontos fundamentais: a ligação entre laboratório e UTI, facilitar a comunicação do laboratório com a UTI. Porque, poxa, você às vezes vai lá no laboratório, implementa uma nova tecnologia, alguma coisa que te dá o resultado mais rápido. Mas aí você só vai ver no outro dia de manhã. Não valeu de nada, entendeu? Aquela informação tem que sair rápido do laboratório para a UTI. E assim, o que que a gente fez para melhorar essa comunicação? A gente usou um sistema muito refinado, o WhatsApp, entendeu? Ou seja, a gente não tinha como resolver essa comunicação de outra forma que com uma ferramenta que já existisse na época. Então foi via Zap mesmo, foi via Zap. Para soluções complexas, né? O homem foi à Lua, os americanos desenvolveram uma caneta que escrevia embaixo d'água, não sei o quê, os russos levaram um lápis. Nesse caso, a gente não tinha nem como fazer diferente, entendeu? Levamos um lápis mesmo. E a outra coisa, além da comunicação, essa tabela de tempo, essa tabela verdinha que eu lhe falei e tal, que a gente revisou os tempos, tudo. Cara, quando a gente implementou isso, a gente reduziu tanto o tempo de uso de antibiótico, porque a gente deu segurança para as pessoas que dava para usar tempo de antibiótico menor. E é aquilo, né, que a gente viu no DOT lá. Nosso DOT caiu 40%. Gente, caiu o DOT 40% com uma única intervenção é muito impacto, é muito impactante. É interessante porque, assim, aqui a gente tem várias coisas disso separadas. A gente tem um laboratório que nos liga quando vem uma cultura positiva, a gente tem uma CCH que faz todos os dias, a gente tem a farmácia que participa da visita múltipla, mas a gente meio que não uniu tudo junto para melhorar a eficiência de tudo, né? E a gente tem até um grupo, né? A gente tem até um projeto para reduzir infecções, é claro que é algo diferente, mas tem tudo a ver, né? Então, que Uhum, a gente fez até o nosso projeto Tiras, né, que é para tirar as infecções relacionadas à assistência à saúde da UTI, e isso poderia até ser um ramo nosso do nosso projeto Tiras, né? Mas acho que sim. eu acho que toda essa sua aula foi bem assim interessante, e eu acho que serviu bastante para a gente para mudar um pouco o nosso pensamento sobre isso e para dar um pontapé aí inicial, né? Foi bem legal. Obrigada, Rodrigo. A gente gostou bastante, Valeu. tá?
Depois eu vou mandar uns WhatsApp para você me passar algumas coisas. Faço sim, com certeza, Dani. Se você quiser até participar um dia, eu te coloco online na reunião do time, para você ver como é a dinâmica lá da coisa. Sim, foi muito bom. Obrigada, então, viu? Te Valeu. aprendeu Gente, foi bastante e muito vamos bom ter muitos estar com vocês. discussões sobre isso. Obrigada. Valeu. Foi muito bom estar com vocês. É sempre um prazerzaço voltar na escola e rever os amigos de sempre. Grande abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.